Quero saudá-los nessa noite com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Estou vendo alguns aqui conosco pela primeira vez, sejam bem-vindos, é bom recebê-los aqui. Aqui é a casa de Deus, onde nós nos reunimos para servir ao Senhor, cultuá-lo com toda a alegria do nosso coração. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 91. Salmo 91. Salmo de número 91. Muito conhecido de todos nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Pois ele te livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal. Ele te cobre com suas penas, tu encontras refúgio debaixo das suas asas. Sua verdade é escudo e proteção. Não temerás os terrores da noite, nem a flecha lançada de dia, nem a peste que se alastra na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Poderão cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente contemplarás com teus olhos e verás a recompensa dos ímpios. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo tua habitação, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga ou praga alguma chegará à tua tenda. Porque ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o leão novo e a serpente. Porque tanto me amou, eu o livrarei, eu o colocarei a salvo, pois conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Eu o livrarei e o honrarei. Darei a ele longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Com a sua cabeça, vamos orar nesse instante. Senhor, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Quando nós nos reunimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor se faz presente. Que a presença do Senhor traga alento aos nossos corações, que a presença do Senhor renove a nossa alegria, a nossa esperança e, acima de tudo, a nossa confiança, de que nós temos um Deus que está acima de todas as ameaças, de todas as perturbações que nos inquietam, que nos assustam e que nos amedrontam. O Senhor é Deus, acima de tudo e de todos. Aceita a nossa gratidão, fala conosco, fala ao nosso coração. É que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Eu quero pedir aos irmãos que nas suas orações lembrem-se do Paulo Abner, que é filho do pastor Rogério da Suzel. O pastor Rogério é membro dessa igreja, foi ordenado aqui pela igreja. E nessa semana nós estávamos conversando e infelizmente tivemos uma notícia muito ruim. E nesses momentos, a única coisa que traz segurança para a gente é a presença de Deus. E nós descobrimos então que o Paulo Abner, com 15 anos de idade, está com um tumor maligno, um câncer, e
já teve que fazer a cirurgia, o médico pediu que fosse uma cirurgia urgentíssima, e como era um tumor no testículo, um garoto de 15 anos, então começou a doer, mas ele não falou absolutamente nada, e quando descobriram, né, o tumor já estava grande, já um pouco avançado, e aí aquela ansiedade e aquela preocupação. Hoje nós passamos o dia praticamente no hospital, ele já foi internado, já fez a cirurgia, passa bem, e nós estamos orando para que na cirurgia todo o tumor tenha sido retirado. Então estou compartilhando com os irmãos, né, pedir permissão ao Pai, para nós estarmos orando, para a gente levantar um clamor aqui pela vida do Paulinho, um garoto de 15 anos, primo do Breno, do Thales, sobrinho da Paula, Severo, criado aqui entre nós, né? Hoje eles estão em Florianópolis, servindo ao Senhor. Rogério pastoreia uma igreja ali, e é que eu sempre digo, os puritanos estavam certos, né? Quando eles diziam, nas suas despedidas das suas reuniões, que Deus te abençoe, porque a vida é dura, é breve e incerta. Então, há poucos dias nós nos defrontamos com aquela dureza que foi o Frank mais a Robilene, que perderam o filhinho, né, ao nascer, o neném nasceu já em óbito, e agora nós estamos enfrentando mais essa. Então, eu gostaria que nós ficássemos de pé, amém? E que nós levantássemos aqui a igreja um clamor pela vida do Paulinho, clamor pela vida do Paulo Abner. Nós temos nossos filhos, eu tenho os meus, você tem os seus. Eu queria que você orasse por ele como se você estivesse orando por um filho seu. Amém? Por alguém, por um filho mesmo. É assim que eu sinto em relação ao Lucas, ao Paulo, aos meninos da igreja, né? A gente sente como se eles fossem nossos filhos. A Bíblia diz que muito pode a súplica do justo em seus efeitos. E que Elias era um homem como nós, mas porque ele orou, Deus ouviu a sua oração, então Deus ouve as nossas orações. Comece a orar nesse instante. Coloque a vida desse menino na presença de Deus, para que Deus venha operar miraculosamente na vida dele. Senhor, nós cantamos aqui nessa noite que não há Deus maior do que o Senhor, que só o Senhor é Deus e não há nenhum outro além de Ti. Pai, nesses momentos nós buscamos o nosso abrigo, o nosso refúgio no Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Pai, estenda as Tuas asas, ó Deus, sobre a vida dessa família nessa hora, que a presença do Senhor traga o alento, traga o renovo, traga a segurança necessária. Que a graça do Senhor, Deus eterno, do Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura, possa alcançar a vida desse menino. Pai, nós o colocamos nas Tuas mãos nesta hora e pedimos ao Senhor que a vida dele seja preciosa diante dos Teus olhos. Livra ele de todo mal, Senhor. Não permita que esta doença se alastre. Guarda a vida do Paulo, Senhor. Sê com ele, manifesta sobre ele a Tua graça nesta hora. Deus vivo, Deus presente, Deus que pode todas as coisas. Escuta, Senhor, a nossa súplica. Escuta, Senhor, o nosso clamor. Tenha misericórdia da vida dele. Opera um milagre na vida desse menino para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós clamamos ao Senhor, Deus. Nós clamamos a um Deus que ouve. Nós clamamos a um Deus que escuta. Nós clamamos a um Deus que sabe de todas as coisas. Por isso nós pedimos ao Senhor nesta hora, Pai, tenha misericórdia de nós.
Tenha misericórdia das nossas vidas. É o que nós pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Então lembrem-se de continuar orando por ele. Foi retirado o tumor com um testículo. Graças a Deus ainda permanece um testículo. Agora vem a parte do tratamento e do acompanhamento. Nós estamos crendo de todo o nosso coração que Deus vai fazer uma obra na vida dele. Amém? Nós já temos visto Deus fazer isso, né? Aqui na igreja, quantas pessoas tiveram que passar por cirurgias assim? Então, é um momento que, para os pais, é como se o chão sumisse de debaixo dos pés, né? O Rogério é muito emotivo, o pastor Rogério é muito emotivo, e ele estava realmente assim, confiante, mas com o coração na mão, né? Com o coração seguro na mão mesmo. A Adriana também fez a cirurgia ontem, a Adriana Carrige, esposa do pastor Antônio. Passei lá hoje à tarde, graças a Deus está bem, né? Já está muito bem da cirurgia que fez. E estava nos casos, inclusive, de ganhar alta hoje, quando no mais tardar amanhã. Então orem por ela também, para que a recuperação seja rápida e breve. E enquanto eu fui visitar a Adriana, descobri que o Dalci estava internado lá na Santa Casa, né? Eu não o vi aqui no domingo, e o Dalci não falta, ele está sempre aqui na igreja, de vez em quando ele tem umas crises, né? O Dalci, ele sofre com uma crise de epilepsia desde quando eu conheci, há uns 30 anos atrás, né? Ele se converteu aqui na igreja por volta do ano de 82, por aí, Dalci, né? E desde aquela época, ainda jovem, né, mais moço, ele já tinha as crises epilépticas. Então, de vez em quando, eu caía aqui na igreja, se debatia, contorcia por causa das crises, né? E o pastor Antônio levando a Adriana lá para a Santa Casa, aí passando ali pelo corredor, viu o Dalci estendido numa maca lá, com um ferimento na cabeça, e a irmã dele junto. Aí foi perguntar, a irmã contou que eles sentiram falta do Dalci e foram atrás dele. Ele tinha dado uma crise convulsiva, caído, bateu a cabeça no chão, deu um coágulo na cabeça e ele estava lá desmaiado já há um bom tempo, se não estou errado, há uns 2, 3 dias lá prostrado. Aí passamos lá agora, conversamos com ele. Parece que os parafusos não estão assim muito bem ajustados, não. Ele está assim com lapsos de memória, mas me reconheceu. Conversamos, oramos por ele. E ele ficou muito feliz, alegre. Não, está no hospital, Wilson. Está na Santa Casa. Eu acredito que pode, Wilson. Você está naquele lugar da enfermaria, onde, numa situação assim muito difícil, né? Mas eu já estava lá dentro, eu fui entrando e acabei chegando onde ele estava. Ele está bem ali na entrada, quase que no pronto-socorro. Não tinha vaga no hospital, lugar nenhum. Aí o Elcio interviu, o Dr. Elcio, conseguiu pelo menos ajeitar ele lá. Então, lembre-se, o Dalci, ele é praticamente sozinho, o pai já morreu, a mãe já morreu, mora sozinho e tem essas crises de epilepsia, né? Valéria? Irmã? Não tive. Tá bem? A irmã Eliana? Então graças a Deus. A igreja é assim, nós precisamos estar perto uns dos outros, né? Precisamos estar perto, porque nós precisamos uns dos outros, né? Então, Dalci ficou numa alegria muito grande, graças a Deus, quando ele me viu. Ficou muito feliz. E oramos, ele orou, ficou feliz. E os irmãos estão revezando, uma irmã vai de noite, passa a noite, a outra chega de manhã, então está sendo cuidado.
e precisa das nossas orações. Esse Salmo 91, que é conhecido de todos nós, é um salmo também messiânico. Ele é uma referência clara ao Senhor Jesus, a forma de Deus tratar com os seus, a forma como Deus trata, a forma como Deus cuida dos seus filhos. Eu sei que muita gente trata esse salmo até de uma forma supersticiosa. Eu já fui na casa de muitas pessoas que eles não servem a Deus, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o Evangelho, mas a Bíblia está aberta lá no Salmo 91, como se o Salmo por si só tivesse o poder de exorcizar algum mal, né? Então, muita gente deixa a Bíblia lá aberta no Salmo 91, na expectativa supersticiosa de que esse salmo aberto vai espantar os maus fluidos, as energias negativas e as investidas do diabo. Não adianta nós tratarmos a Bíblia como um livro sagrado se nós não conhecemos o que ela diz. Não adianta a gente falar do Salmo 23 se nós não conhecemos o pastor do Salmo 23. Não adianta saber o Salmo 23 de cor se nós não conhecermos o pastor do Salmo. Não adianta a gente ter o Salmo 23 de cor se o pastor do Salmo 23 não for o nosso pastor. Eu não me esqueço nunca, e espero nunca esquecer, de uma história contada que numa determinada cidadezinha eles fizeram um concurso para ver quem declamava o Salmo 23 de uma forma mais bonita, né, de uma forma assim mais apropriada. E os concorrentes se ajuntaram, e lá foi um declamante, e declamou o Salmo 23 de uma forma assim tão bonita. Ele tinha aquela voz de radialista, aquela voz impostada, e começou falando assim com a voz muito bonita, impostada, que quando ele terminou de falar, todo mundo estava aplaudindo pela beleza da voz. Aí chamaram outro concorrente para falar, e quando ele terminou de falar, não tinha a voz bonita, não tinha a voz impostada, estava todo mundo chorando. Porque não era a voz dele que era bonita, mas é porque ele conhecia o pastor do Salmo 23. Então, quando nós conhecemos o Senhor da Bíblia, quando nós conhecemos o Senhor da Palavra de Deus, e como diz o apóstolo Paulo, quando nós somos conhecidos pelo Senhor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 8, ele diz que muito melhor do que dizer que conhecemos a Deus é sermos conhecidos por Ele. Tem muita gente que fala que conhece Deus, que usa o nome de Deus, mas naquele dia, infelizmente, vai ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Paulo sofreu muito com dois sujeitos, porque ele pregava o Evangelho, e aqueles camaradas iam atrás, desfazendo o que ele fazia. E aquilo trazia muita dor para ele, dor na alma, porque eram destruidores da obra de Deus. E depois de muito sofrer, aí Paulo diz: o firme fundamento de Deus, o firme fundamento de Deus continua tendo o mesmo selo. O Senhor conhece os seus. E todo aquele que diz conhecer o Senhor deve apartar-se de toda injustiça e de toda iniquidade. De uma forma invisível, Deus sabe quem é dele. Deus não se ilude, Deus não se engana. Deus sabe quem lhe pertence. Melhor do que dizer que conhecemos Deus
é ter a convicção certa de que Deus nos conhece. Que o firme fundamento de Deus continua tendo o mesmo selo, continua tendo esse selo. O Senhor conhece os seus. Deus conhece os seus. Deus conhece os seus. Deus nos conhece. Eu ainda era jovem, assim, novo, convertido, e um colega me chamou para a gente ir para Goiânia para fazer um curso. Só que não me avisou que nós dois íamos de carona com outra pessoa. Eu estava certo que eu ia de carona com ele. Aí depois que eu descobri que íamos de carona com outra pessoa. Aí o dono do carro parou, ele entrou na frente, obviamente, porque era conhecido, sentou perto dele e eu sentei lá atrás. E os dois começaram ali a conversa vai, conversa vem. E aí um vira para o outro e pergunta, qual que é o seu signo? Eu falei, vai sobrar para mim. Estou de carona. O meu signo é tal, e o meu é tal, e o meu signo hoje falou isso, e o meu falou aquilo. Aí o dono do carro olha pelo retrovisor, né, aquele retrovisor aqui, me encara lá atrás e fala, e você aí, qual que é o seu signo? Eu falei, meu amigo, eu não me guio por essas coisas. Eu sou guiado pelo Senhor, pelo Deus eterno. Você é crente, não é? Eu falei assim, sou crente. Aí ele começou uma história de biorritmo que permitia conhecer a Deus e tal. E o que você acha disso? Eu falei, eu acho que a Bíblia diz que mais importante do que dizer que conhecemos Deus é sermos conhecidos de Deus. É ter a convicção certa e absoluta de que Deus me conhece. Que segurança inabalável que isso traz. A convicção de que o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, me conhece, sabe quem eu sou, sabe onde eu moro, sabe quais são as minhas angústias, sabe quais são os meus anseios, sabe quais são os meus temores, sabe quais são os meus sonhos. Quantos sonhos impossíveis Deus já realizou na minha vida. Quantas coisas que para mim eram completamente impossíveis e passava assim só mesmo como um sonho. E de repente Deus, sabendo daquilo, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, de repente lá estava eu, Deus me concedendo aquilo que eu achava que era completamente impossível para mim. Aí eu chego aqui no Salmo 91 e diz assim, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, na sombra do Todo-Poderoso, esse que vai para o esconderijo do Altíssimo e lá acha descanso. Aquele que busca o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente vai descansar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Nós podemos buscar descanso em muitas coisas. Nós podemos buscar descanso, como muitos buscam, na segurança de uma carreira profissional bem-sucedida. Nós podemos buscar descanso no emprego que tenha estabilidade, que eu não vou correr o risco de nunca mais ser mandado embora, e que de preferência que me dê uma aposentadoria integral. Eu posso buscar descanso na minha condição financeira, nos meus relacionamentos, mas eu também posso buscar e encontrar descanso no meu relacionamento com Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quem busca o Altíssimo,
Quem busca o Senhor, quem vai para a presença do Senhor, quem se derrama diante do Senhor, acha descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu penso nisso exatamente por causa desses momentos de adversidade. Todos nós estamos, infelizmente, nesse mundo sujeito a adversidades que nenhum de nós gostaríamos de passar. No domingo de manhã eu estava compartilhando aqui com vocês sobre o pastor Rick Warren, que perdeu o filho com 27 anos de idade. Um garoto de 27 anos de idade, criado com todo amor, com todo carinho, se matou dando um tiro na cabeça, arrebentando os miolos. E 4 meses depois ele vem para a televisão, para a CNN, a nível nacional e mundial, para ser entrevistado. Ele diz: aquilo que eu sempre temi que pudesse me acontecer, me aconteceu. Aquilo que eu orava para que nunca me acontecesse, me aconteceu. Aquilo porque eu orei e pedi para que não me sobreviesse, um dia me sobreveio. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Esse mundo é um lugar de aflições. É por isso que Jesus deixou claro que esse mundo é um lugar de aflições e que a nossa morada final não é aqui. Não adianta, nós queríamos buscar construir um descanso aqui. O descanso é no Senhor. O descanso é no relacionamento com o Senhor. O descanso não é geográfico. O descanso não é visível. O descanso não é circunstancial. Mas o descanso é no Senhor. É no relacionamento com Deus, é no relacionamento com o Senhor. Esses dias um colega me telefonou, me dizendo sobre perspectivas ministeriais. Ele me disse: olha, quando eu dei os primeiros passos no ministério, meu desejo era de ir para o campo missionário. E depois não fui para o campo missionário. Então estou confuso, estou perturbado. Foi para ele: vida com Deus, ministério de Deus, não é espaço geográfico. É relacionamento com Deus. É vivência com Deus. O espaço geográfico é uma consequência. Todas as coisas começam no nosso relacionamento com Deus, na forma como nós nos relacionamos com Deus. Por isso que eu pessoalmente gosto muito do Salmo, não nessa perspectiva mística, supersticiosa, mas por aquilo que está escrito. Aquele que faz do Senhor o seu esconderijo. Aquele que busca habitar no esconderijo do Senhor, esse vai achar descanso. Esse vai encontrar descanso. E não é um descanso qualquer. É a sombra do Onipotente que vai lhe trazer descanso. Então, quem faz de Deus o seu refúgio, quem faz de Deus o seu esconderijo, quem corre para Deus, para se esconder em Deus, né, se refugiar em Deus, a sombra do Altíssimo vai lhe trazer descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Eu digo ao Senhor: Tu és meu refúgio e minha fortaleza, Deus meu,
em ti eu confio. Pois ele te livra do laço que prende o passarinho e te livra da peste mortal. Ele te cobre com suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. Eu acho que eu já contei para vocês, quando era garoto, com meus 9 anos de idade, eu era o responsável de levantar todo dia às 6 da manhã para quebrar milho para os pintinhos. 8, 9 anos de idade, estava quente, estava frio, 6 horas da manhã, as galinhas já acordavam, eu tinha que levantar, pegar o milho, ir lá para a pedrinha, e começar a quebrar o milho e jogar para os pintinhos para eles irem comendo. De vez em quando eu via uns tão bonitinhos que eu levava a mão para pegar, para quê? A galinha, mesmo sabendo que eu dava comida para os filhinhos dela, ela empolava todinha e trazia aqueles bichinhos para debaixo da asa, e ela morria, mas protegia aqueles pintinhos. Eu já ouvi de história de galinhas que morreram queimadas, puseram fogo no pasto, e quando foi ver, estava lá a galinha com os pintinhos torrada, mas com os bichinhos debaixo das asas, né? Ele te cobre com suas penas, debaixo das suas asas você encontra refúgio. Amém? Ele é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa segurança. Nós não podemos, irmãos, eu falo muito isso aqui na igreja, nós não podemos permitir que nada, absolutamente nada, roube essa segurança que a palavra de Deus nos dá. Nós não podemos permitir que a incredulidade, que a adversidade, que a luta, que o inesperado que bate na nossa porta, aquilo que nem nos piores pesadelos a gente nunca imaginou que pudesse acontecer, mas se acontecer, isso não vai roubar a minha confiança e a minha segurança no Senhor. Ele é o Deus da minha vida. Estava ouvindo os meninos cantando aqui, o Rubens, o Wilson. Se Jesus no meu barquinho está, né? Se o Senhor Jesus está no barquinho, as tempestades, elas assustam, amedrontam, mas não vão sufocar. O barquinho não vai naufragar. O Senhor Jesus é um Deus vivo, um Deus presente. O que eu queria deixar para o nosso coração, o meu, o seu, de povo de Deus que teme a Deus, vamos fazer de Deus o nosso refúgio. Vamos fazer do Altíssimo o nosso esconderijo. Vamos fazer de Deus, do nosso relacionamento com Deus, a segurança da nossa vida. Quando nós confiamos no Senhor e nos aproximamos do Senhor dessa forma, nós somos cada dia mais fortalecidos nele. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que busca Deus como seu esconderijo, como seu refúgio, vai encontrar um descanso que é a sombra do Senhor. Debaixo das suas asas estarás seguro. Amém? Vamos orar?